Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Reginaldo Bernardi, teólogo católico. Esse é o nosso canal, Católica Eclese, a única igreja. Por que eu escolhi esse nome, Católica Eclese? A única igreja. Católica Eclese, Igreja Católica. Da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, só existe uma. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. Jesus Cristo disse a Pedro: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Então veja, da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, não existe o plural, ou seja, em se tratando de igreja, não existe plural, não existe minhas. Ele disse minha, é dele. Católica Eclese, e é a igreja católica apostólica romana, a única que na época com Jesus Cristo começou a existir. Tá bom? Qual que é o intuito deste programa de hoje? Eu vou explicar para vocês. Esse nosso canal é um canal onde nós levamos conteúdos de doutrina. Também é o canal oracional, onde nós começaremos daqui a algum tempo a rezarmos juntos algumas orações da igreja. Tá? Ofício divino, terço mariano, terço da misericórdia, quaresma de São Miguel, enfim, algumas orações. Nós estamos caminhando dentro do catecismo da Igreja Católica. Eu estou ensinando o catecismo da Igreja Católica. Esse que é, na atualidade, o documento mais importante que a Igreja Católica tem. Tá bom? Só que hoje o nosso assunto é um pouco diferente. O nosso assunto hoje, a nossa aula de hoje, na verdade, algumas informações a respeito da crença, da fé católica e da fé protestante. Quais são os pontos de divergência entre a nossa crença católica e a crença dos nossos irmãos protestantes, né, evangélicos? Seja de qual denominação, das variadas denominações deles, né? Mas, enfim, são protestantes. Então, qual que é a divergência? Qual que é a diferença entre a nossa crença, a nossa fé, né? Tá bom? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas antes, convido a você a começarmos rezando, né? Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. Então, tudo que nós vamos fazer nessa vida, temos que começar. Não podemos fazer nada sem antes pedir a graça de Deus. Nada melhor, então, do que começarmos rezando, tá bom? Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do teu divino Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o teu mesmo Espírito, e gozemos sempre da tua consolação por ti, Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, para que interceda para que esse momento seja frutuoso, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora
e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glorioso São José, patrono da Igreja Católica, intercede, roga por todos nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa conversa a respeito, repito, das divergências, das diferenças da crença católica e da crença protestante, da fé protestante, tá bom? Primeiro, os nossos irmãos separados na fé, os nossos irmãos protestantes, eles começando a falar sobre a Bíblia. A Bíblia deles tem 66 livros. A nossa Bíblia católica tem 73. Já começa por aí, não é? Por quê? Por que essa diferença entre a nossa Bíblia e a Bíblia deles? Eu vou usar aqui, para falar sobre isso, o livro de um dos meus professores de faculdade, tá? Enfim, ilustra bem essa diferença, tá bom? Ele diz: se não fosse a Igreja Católica, não existiria a Bíblia, como a temos hoje, com os 73 livros canônicos, isto é, inspirados pelo Divino Espírito Santo. Foi num longo processo de discernimento que a Igreja, desde o tempo dos apóstolos, foi berçando a Bíblia e descobrindo os livros inspirados. Se você acredita no dogma da infalibilidade da Igreja, então pode acreditar na Bíblia como a palavra de Deus. Mas se você não acredita, então a Bíblia perde a sua inerrância. Isto é, ausência de erro. Esta conclusão nos leva a outra também importantíssima, que é a seguinte: se foi a Igreja que, guiada pelo Espírito Santo, compôs a Bíblia, logo, é ela também a única autoridade capaz de interpretar a Bíblia segundo o que Deus quis nos dizer de fato. Segue aqui na página seguinte. A tradição apostólica que fez a Igreja discernir que escritos deveriam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Isso está na Dei Verbum e no Catecismo da Igreja Católica. Dei Verbum 8, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 120. Portanto, sem a tradição da Igreja, não teríamos a Bíblia. Olha só. Santo Agostinho dizia: Ego vero Evangelio non credere, nisi me, catholic ecclesi commoveret auctoritas. Ele diz: eu não creria nos evangelhos se a isso não me levasse a autoridade da Santa Igreja Católica. O que é isso? Santo Agostinho sabia que foi a Igreja Católica que Jesus confiou o dom da infalibilidade. Então, se a Igreja Católica bateu o martelo e dissesse assim: os evangelhos não são autênticos, ou seja, também dissesse assim: Jesus Cristo não existiu. Claro que isso nunca vai acontecer, mas uma suposição. Se a Igreja dissesse: Jesus Cristo nunca existiu, teríamos que acreditar na Igreja e depois na Bíblia, tá? Porque foi a Igreja
que recebeu de Jesus o dom da infalibilidade. Se a igreja disser a Bíblia foi escrita errada, não acreditem na Bíblia, nós teríamos que acatar a decisão da igreja, porque a igreja vem antes da Bíblia. Então veja só, Santo Agostinho, ele disse que não acreditaria no Evangelho se a isso não levasse a autoridade da Igreja Católica. A Bíblia Católica é diferente da Bíblia Protestante, sim. Esta tem apenas 66 livros, a Bíblia Protestante. 66 livros apenas. Porque Lutero e principalmente os seus seguidores rejeitaram os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico ou Sirácida. 1 e 2 Macabeus, além de Esther, Daniel. E a razão disso vem de longe. Olha só o que aconteceu. No ano 100 da era cristã, os rabinos judeus se reuniram no Sínodo de Jâmnia, ou Jabnes, no sul da Palestina, a fim de definirem a Bíblia judaica. Isto porque, nesta época, começava a surgir o Novo Testamento com os evangelhos e as cartas dos apóstolos, que os judeus não aceitaram. Neste sínodo, os rabinos definiram como critério para aceitar que um livro fizesse parte da Bíblia o seguinte: primeiro, deveria ter sido escrito na Terra Santa. Segundo, deveria ter sido escrito somente em hebraico, nem aramaico e nem grego, somente hebraico. Terceiro, deveria ter sido escrito antes de Esdras, ou seja, 455 a 428 antes de Cristo. E quarto, sem contradição com a Torá ou a lei de Moisés. Não devia ter contradição, né? Ora, vejam só. Estes critérios eram nacionalistas mais do que religiosos, fruto do retorno do povo do exílio da Babilônia. Por esses critérios, não foram aceitos na Bíblia judaica da Palestina os livros que hoje não constam na Bíblia protestante, citado antes. Acontece que em Alexandria, no Egito, cerca de 200 anos antes de Cristo, já havia uma forte colônia de judeus, vivendo em terra estrangeira e falando grego. Os judeus de Alexandria, através de 70 sábios, aqui que começa a surgir a versão católica. Os judeus de Alexandria, através dos 70 sábios, traduziram os livros do hebraico para o grego, entre os anos 250 e 100 antes de Cristo. Antes do Sínodo de Jâmnia, 100 depois de Cristo. Surgiu assim a versão grega chamada Alexandrina, ou Septuaginta, a versão dos 70. E essa versão dos 70 incluiu os livros que os judeus de Jâmnia, por critérios nacionalistas apenas, rejeitaram. Havia então, no início do cristianismo, duas Bíblias judaicas. Uma da Palestina era restrita e a Alexandrina era completa, versão dos 70. Os apóstolos e evangelistas optaram pela Bíblia completa, a dos 70, de Alexandria, Septuaginta, considerando canônicos os livros rejeitados pelos nacionalistas no Sínodo de Jâmnia. Então, vejam só, foram critérios nacionalistas
não for assim uma coisa religiosa, tá bom? Então, depois aconteceu também a Reforma Protestante, com Martinho Lutero, a tradução da Bíblia para o alemão, com isso perdeu-se muita coisa também, né? Então, os nossos irmãos protestantes perderam muita coisa. Então, veja só, basicamente, a nossa Bíblia católica tem 73 livros. A Bíblia dos nossos irmãos protestantes tem apenas 66 livros. Por critérios nacionalistas, desprezaram alguns livros canônicos, tá bom? Mas nós também temos que dizer que a Igreja Católica é quem discerniu, quem fez a escolha dos livros que entrariam para o cânon da Bíblia. Existiam vários, e existem, né, vários livros chamados apócrifos. O que é isso? A palavra apócrifo significa separado. Então, foi a igreja que tirou esses livros da Bíblia porque investigaram, né, e viram que eram livros fantasiosos, né? Por exemplo, o livro um dos evangelhos apócrifos que narra a infância de nosso Senhor Jesus Cristo ali fazendo bichinhos de barro, assoprando e dando vida, e também ressuscitando, né, revivendo alguns animais que tinham sido mortos. Acharam um pouco fantasioso isso, né, e não incluiriam na Bíblia. São vários livros apócrifos, tá? Eu quero ler para vocês também, nesse livro do meu professor, uma lista de livros apócrifos para você ver quantos livros que a Igreja Católica tirou da Bíblia, para você entender que a Bíblia, de uma certa forma, ou melhor, a Bíblia, nossos irmãos protestantes devem a Bíblia do jeito que eles têm hoje à Igreja Católica. Porque vejam só, não foi 1, 2 ou 3 livros que a Igreja Católica não permitiu que entrasse no cânon da Sagrada Escritura. Mas foram vários. Vejam só. Por exemplo, nós temos os 4 evangelhos. Marcos, Mateus, Lucas, João. Mas existiam vários evangelhos. Por exemplo, do Antigo Testamento, o que a Bíblia, o que a Igreja Católica de uma certa forma, deixa eu ver aqui. Então nós temos, enfim, vamos para a página 50 do nosso livro aqui, que fala dos livros apócrifos. Livros apócrifos. Então, vejam só, os livros apócrifos são aqueles livros que foram escritos pelo povo de Deus, mas que não foram considerados pelo magistério da igreja como revelados pelo Espírito Santo e, portanto, não são canônicos, isto é, não fazem parte do cânon, ou seja, índice da Bíblia. As razões que levaram a igreja a não considerá-los como palavra de Deus é que muitos são fantasiosos sobre a pessoa de Jesus e outros personagens bíblicos, além de possuírem até heresias como o gnosticismo. Neles há algumas verdades históricas e isso faz a igreja considerá-los importantes, mas para os estudos apenas. Há livros apócrifos referentes ao Novo e ao Antigo Testamento. Alguns apócrifos são os seguintes. Vejam só
quantos livros a Igreja Católica não deixou entrar na Bíblia? Referentes ao Antigo Testamento, nós temos o padre Caetano Minetti, editor da RBB, Revista Bíblica Brasileira, Fortaleza e tal, traduziu e publicou os apócrifos referentes ao Antigo Testamento seguintes: Jubileus, a vida de Adão e Eva, primeiro Enoque, segundo Enoque, Apocalipse de Abraão, Testamento de Abraão, Testamento de Isaac, Testamento de Jacó, Escada de Jacó, José de Asenete, Testamento dos 12 Patriarcas, Assunção de Moisés, Testamento de Jó, Salmo de Salomão, Odes de Salomão, vejam só, Testamento de Salomão, Apocalipse de Elias, Ascensão de Isaías, Paralipômenos de Jeremias, Apocalipse siríaco de Baruque, Apocalipse de Sofonias, Apocalipse de Esdras, Apocalipse de Cedraque, 3 Esdras, 4 Esdras, Sibilinos, Pseudofilon, 3 Macabeus, 4 Macabeus, Salmo 151, 155, Oração de Manassés, Carta de Aristeu, as 18 bênçãos de Arrigar, Vida dos profetas, recabitas, e a lista é enorme. Referentes ao Novo Testamento: Evangelho segundo os Hebreus, gnóstico, fim do século I, Proto-Evangelho de Tiago, História do Nascimento de Maria, Evangelho do Pseudo-Tomé, Evangelho de Pedro, isso vem de uma heresia chamada docetismo, né? Evangelho de Nicodemos, Evangelho dos Ebionitas ou 12 Apóstolos, Evangelho segundo os egípcios, Evangelho de André, Evangelho de Filipe, Bartolomeu, Evangelho de Barnabé. Outros assuntos: drama de Pilatos, a morte e Assunção de Maria, Paixão de Jesus, Descida de Jesus aos Infernos, Declaração de José de Arimateia, História de José o Carpinteiro, Atos. Vejam só, nós temos os Atos dos Apóstolos hoje, mas vejam só, há livros apócrifos chamados Atos de Pedro, Atos de Paulo, Atos de André, Atos de João, Atos de Tomé, Atos de Felipe, Atos de Tadeu. Cartas, nós temos as cartas de São Paulo, de Pedro e tal, Tiago, mas vejam só, haviam epístolas, como por exemplo, carta de Barnabé, terceira carta aos Coríntios, epístola aos Laodicenses, carta dos apóstolos, correspondência entre Sêneca e São Paulo, Apocalipse, nós temos o livro do Apocalipse de São João, não é mesmo? Mas existem livros apócrifos relacionados ao Apocalipse, vejam só. Apocalipse de Pedro, meados do século II. Apocalipse de Paulo, 380 d.C. Sibila Cristã, século III. Isto mostra que a Igreja foi muito criteriosa na seleção dos livros que formavam a Bíblia, isto é, revelados, palavra de Deus, através de sua tradição, interpretada pelo magistério da Igreja. A Igreja nos deu a Bíblia como a temos hoje, portanto, sem a autoridade da Igreja, ela não pode ser interpretada, pois não existiria a Bíblia como a temos hoje se não fosse a Igreja Católica. Santo Agostinho sabia disso, então por isso que ele disse aquela frase que nós dissemos aqui no começo: Ego vero evangelio non crederem, nisi me catholica ecclesi commoveriti auctoritas. Eu não acreditaria nos evangelhos se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. A Igreja é infalível. O Papa, em questões de fé e moral, também é infalível. Isso é dogma. A palavra dogma significa verdade de fé. Uma coisa
que todos nós católicos temos que acreditar e aceitar. Então vejam só, livros apócrifos. Estão vendo essa montanha de livros aqui do lado? Vamos supor que esses livros aqui eram todos os livros apócrifos que a Igreja Católica não permitiu que entrasse na Bíblia. A Bíblia ia ser desse tamanho aqui, ó. Mas hoje, graças à Igreja Católica, ela é só desse tamanho. Então, esse é um ponto de diferença entre nós católicos e os nossos irmãos protestantes. A comparação que eu gosto de fazer é a seguinte: uma árvore. A Igreja Católica é o tronco dessa árvore. A Bíblia é o galho da árvore. Veja só. Então, os nossos irmãos protestantes sobem desse tronco da árvore, vai até o galho da árvore e ficam sustentados naquele galho da árvore. Mas daí eles pegam um serrote e começam a serrar a conexão entre o galho e a árvore. O que vai acontecer? Eles vão cair no chão, vão quebrar a cara, porque se separaram da Igreja Católica e ficaram só com a Bíblia. A Bíblia tem grande importância. A Igreja Católica, a teologia católica se debruça em cima da Bíblia. Mas só que a Igreja Católica veio antes do Novo Testamento. E foi a Igreja Católica, os padres da igreja, os estudiosos, que fizeram a separação. Que separaram. Esse livro é canônico, vai para a Bíblia. Esse aqui é apócrifo, não vai para a Bíblia. Foi a Igreja Católica que fez isso. Então, nossos irmãos protestantes, olha a diferença. Eles acham que a Bíblia caiu do céu, né, do jeito que se compra na loja, com zíper e tudo. Não é mesmo? Mas não é assim. Bom, então, começando a falar um pouco sobre... Isso aqui foi apenas uma introdução. Começando a falar sobre a diferença entre nós católicos e nossos irmãos protestantes. Nossos irmãos protestantes, eles fazem também assim uma leitura fundamentalista da Bíblia. Ou seja, lá no paraíso, Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva, colocou lá no seu jardim, né? Proibiu que eles comessem o fruto da árvore da vida, né? Da árvore do bem e do mal, da árvore da vida, né? Eles fazem uma leitura fundamentalista, aquilo ali aconteceu do jeito que está ali. Aí veio uma serpente e tentou Adão e Eva, né? Comam daquela maçã, né? Eles acreditam que realmente foi uma serpente, uma cobra ali que falou com Adão e Eva. Absurdo. Absurdo. O hagiógrafo, escritor sagrado, usou a figura da serpente para dizer ali que eles foram tentados, porque a serpente simboliza, claro, o demônio, o mal. Vocês estão entendendo? Tem toda uma hermenêutica por trás. Né? Tem toda uma interpretação por trás. Por exemplo, outro exemplo. Deus tirou a mulher do lado de Adão. A gente diz costela, né? Mas do lado de Adão. Nossos irmãos protestantes acreditam que foi assim que aconteceu literalmente, numa leitura fundamentalista, aos pés da letra, né? Tirou dali da carne e fez a mulher. O autor sagrado, ele usou essa linguagem figurativa para dizer o seguinte: na época em que o livro do Gênesis... Aliás, deixa eu dizer, nossos irmãos protestantes, eles acreditam piamente que, vejam só,
que o Pentateuco, livro do Gênesis, Pentateuco também, foi escrito por Moisés. Mentira. Com estudos recentes da Universidade de Israel, descobriram que o livro do Gênesis e o Pentateuco foram escritos por vários autores. Não foi só Moisés. Não foi só Moisés que escreveu o Gênesis e Pentateuco. Não. Moisés pode ter sido um dos autores, mas foram vários autores que escreveram, tá? Então veja, o hagiógrafo, na época em que o livro do Gênesis foi escrito, era uma época em que a mulher, literalmente, ela não valia nada. Não valia nada. Reis tinham lá milhares de mulheres e faziam delas escravas. Escravizavam essas mulheres. Se aproveitavam dessas mulheres como escrava sexual e outros tipos de escravidão também, né? Então, o autor do Gênesis escreveu que a mulher foi tirada do lado de Adão. Por quê? Porque se ele tivesse dito, por exemplo, que a mulher foi tirada dos pés de Adão, então o homem pode pisar em cima da mulher. Se a mulher fosse tirada, se ele tivesse escrito que a mulher fosse tirada da cabeça de Adão, então o homem é 1000 vezes mais sábio, inteligente que a mulher. Mas aí o autor do Gênesis, ele escreve: a mulher foi tirada do lado de Adão, para querer dizer o seguinte: a mulher, em relação a Deus, está em pé de igualdade com o homem. Não existe diferença de dignidade entre homem e mulher. Homem e mulher têm a mesma dignidade. Entendeu? Contexto da época. Mulher desvalorizada, não valia nada. O autor do Gênesis, sabiamente inspirado pelo Espírito Santo, escreveu que a mulher foi tirada do lado de Adão para mostrar que a mulher tem a mesma dignidade do homem. Não se pode entender os textos do Gênesis ao pé da letra. São historinhas para transmitir uma verdade religiosa, apenas. Mas são figurativos. Não se pode... Os nossos irmãos protestantes, eles acreditam que tudo aconteceu do jeito que está ali. Igual eu falei, eles acreditam que uma cobra falou com Adão e Eva. Foi o demônio que tentou. E o jardim? O que é a figura do jardim, por exemplo? A figura do jardim do Éden. A casa tem um jardim. Então, a figura é como se Deus morasse naquela casa e o jardim fizesse parte daquela casa. Quem estivesse no jardim estava em harmonia com Deus. Tá entendendo? Aí o homem e a mulher, Adão e Eva, foram expulsos do paraíso. Ou seja, o homem perdeu a graça de Deus. Não está mais em harmonia com Deus. Esse é o significado da narração do Jardim do Éden. Aliás, o livro do Gênesis, esse relato do Jardim do Éden e tal, foi escrito para responder algumas perguntas. Uma delas: por que o mal no mundo? Tá entendendo? Ou seja, nós católicos entendemos que tem toda uma hermenêutica, toda uma interpretação por trás e que muitas coisas na Bíblia não aconteceu do jeito que está lá. Apenas os evangelhos, Atos dos Apóstolos, Apocalipse. Apocalipse também é simbólico. Mas evangelhos, Atos dos Apóstolos, Carta de São Paulo, Pedro e tal, aquilo aconteceu do jeito que está ali, tá? Mas o Antigo Testamento, maioria simbólico. Aliás, deixa eu dizer, os estudiosos dizem que até alguns personagens bíblicos nunca existiram. Por exemplo, Adão e Eva existiram?
nunca existiram do jeito que a Bíblia narra. Claro que existiu um primeiro homem e uma primeira mulher. Ou vários homens e várias mulheres começaram a surgir ao mesmo tempo. Existiu sim um princípio de um homem e da mulher, senão nós não estaríamos aqui. Isso é óbvio. Mas ao pé da letra, do jeito que está escrito ali, Adão e Eva nunca existiram daquele jeito. Tá bom? Então podemos dizer que, numa leitura fundamentalista, Adão e Eva nunca existiram. Tá. Gênesis de 1 a 11 também coloca a figura da água como sendo muito importante. Mas não significa, por exemplo, o relato do dilúvio. Dilúvio aconteceu ou não? Eu não quero entrar nessa polêmica. Talvez tenham acontecido alguns alagamentos, né? Assim, regionais, localizados ali. Mas nunca houve um dilúvio universal. Ou seja, que inundou toda a Terra. Não. Não. Se houve isso, deve ter sido há milhões ou bilhões de anos, ou seja, assim, fica longe do tempo em que os escritos bíblicos, né, começaram a ser escritos. Não dá. Uma distância de tempo, né? Enfim. Mas a figura do dilúvio, o que é na hermenêutica? O que é a figura do dilúvio? Por exemplo, a Arca de Noé. A Arca de Noé, um madeiro, veja só, a madeira da Arca de Noé é uma prefiguração da madeira da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, para dizer o seguinte: ninguém se salva das águas do dilúvio fora da Arca de Noé, assim como ninguém se salva do dilúvio do pecado fora de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está entendendo? Do Salvador. Então tem toda uma interpretação que deve ser feita e não deve ser rejeitada. O dilúvio nunca aconteceu do jeito que está na Bíblia. Alguns personagens bíblicos também, fora Adão e Eva, também alguns estudiosos dizem que nunca existiram. Jó, por exemplo. Alguns estudiosos dizem que Jó nunca existiu. Enfim, está em estudo ainda. Os estudiosos da Universidade de Israel e tudo mais, alguns outros, continuam estudando essas coisas, né? Então, a ciência e a fé caminham de mãos dadas. A Igreja Católica atesta isso, tá? Então, se a ciência um dia disser, né, a ciência que eu digo, a arqueologia bíblica e tudo mais, né, os estudiosos da área bíblica disser, ou até a ciência do mundo aí, né, disser assim, aconteceu, a igreja acata, não aconteceu, enfim, a igreja segue a luz da ciência, fazer o quê? Tá? Sempre guiada pelo Espírito Santo. A igreja só coloca um ponto. Se, por exemplo, a teoria da evolução. A teoria da evolução de Darwin, a igreja aceita. O homem evoluiu enfim, toda uma cadeia evolucionista, né? Homem de Neandertal e tal, até chegar aquele primata, até chegar no homem do jeito que ele é hoje. A igreja só coloca um ponto. Houve o dedo de Deus por trás. Melhor, a mão inteira de Deus por trás. Porque a palavra diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas do jeito que foi feito, é a ciência que vai dizer, tá bom? A igreja só coloca: houve a mão de Deus por trás.
Bom, vamos começar então, depois de toda essa introdução, a falar. Nós católicos, veja, nossos irmãos protestantes, eles têm a Sagrada Escritura, a Bíblia, como única fonte de fé. Eles tiram da Bíblia tudo o que eles acreditam. Nós católicos, ou seja, eles se apoiam em apenas um pilar. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, a Igreja Católica, ela se apoia sobre 3 pilares: Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. E nós, católicos, acreditamos que é o Sagrado Magistério que interpreta para nós a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. O que é, então, essa é a diferença básica entre nós católicos e os evangélicos. Nós nos apoiamos em 3 pilares: Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Sagrado Magistério. Eles apoiam-se somente na Sagrada Escritura. O que é a Sagrada Tradição? Jesus esteve entre nós. Jesus convocou os apóstolos. Jesus ensinou os apóstolos, realizou sinais, curas, prodígios na frente dos apóstolos. E isso que os apóstolos viram de Jesus, presenciaram de Jesus, eles escreveram. Mas antes de escreverem, eles transmitiram isso verbalmente, pregando para as comunidades, né? Foram surgindo comunidades. Então, os apóstolos foram pregando tudo aquilo que eles vivenciaram com Jesus para as comunidades. As comunidades passaram para frente, até chegar nos santos, os santos passaram para frente, até chegarem nos bispos e padres que temos hoje, até chegar no Papa. E até chegar nos dias de hoje. Então, isso chama-se Sagrada Tradição Apostólica. É a palavra de Deus transmitida verbalmente. Se formos pôr numa balança, né? Se fôssemos fisicamente capazes de colocar isso numa balança, a Sagrada Tradição Apostólica tem o mesmo peso da Sagrada Escritura. Ou seja, tem o mesmo valor de revelação divina. Tá? E quem interpreta a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura para nós é o Sagrado Magistério. O que é o Sagrado Magistério? O Papa e os bispos em comunhão, né, com o Papa. Os bispos que estiverem em comunhão com o Papa. Então, o Papa e os bispos são o magistério da igreja. Os padres também, mas principalmente os bispos, que se reúnem ali em sínodos, em concílios ecumênicos, onde o Espírito Santo conduz tudo ali, né? Leva tudo à verdade. Então, esse é um ponto de diferença entre a fé católica e a fé protestante. Nós somos sustentados em 3 pilares: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. E nossos irmãos protestantes apenas na Sagrada Escritura. Outra divergência. Outra diferença. Que belíssima que é a fé católica. Nós temos 7 sacramentos que têm fundamento. Os 7 sacramentos da Igreja Católica têm fundamento bíblico, mas não estão na Bíblia explicitados, assim como a Igreja, né, os colocou. Batismo, crisma, unção dos enfermos, matrimônio, ordem, Eucaristia, reconciliação, né? Você está entendendo? Nós consideramos os 7 sacramentos como sendo a plenitude
dos meios de salvação. Veja, o mundo estava perdido. Deus enviou Jesus para salvar o mundo. Jesus enviou a igreja. E junto com a igreja vieram os sacramentos, só que os sacramentos são dados pela igreja que foi fundada por Jesus. Então a Igreja Católica, Jesus confiou à igreja a plenitude dos meios de salvação. Você está em pecado, você vai lá com o sacerdote e você se confessa e você é absolvido. Eu te absolvo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Você sai daí leve, porque Deus perdoou os teus pecados. Nossos irmãos evangélicos não têm isso. Nossos irmãos evangélicos não professam essa fé. Outro ponto. Talvez o ponto mais importante agora. Não, com certeza o ponto mais importante agora, diferença de fé entre nós católicos e nossos irmãos protestantes. A Eucaristia. Corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Os nossos irmãos protestantes não têm isso. Nas igrejas deles, eles fazem uma ceia, né, representando lá a última ceia, só que é uma ceia assim simbólica. Para nós católicos não. Para nós católicos é Jesus presente ali fisicamente, como eu disse, corpo, sangue, alma e divindade. E eu provo para vocês, meus irmãos protestantes, que a Eucaristia, ela é real. Claro, nós temos milagres eucarísticos extraordinários que já aconteceram na igreja e continuam acontecendo. Nós temos milagres eucarísticos recentes. O que é um milagre eucarístico? Por exemplo, a hóstia consagrada que se transforma em carne, né? E em sangue também. É um fenômeno paranormal, algo assim transcendente, algo que não cabe na nossa cabeça, um mistério. Por isso a palavra milagre, né? É algo que acontece para dizer Jesus está ali. Mas eu não quero nem falar dos milagres eucarísticos. Por quê? Porque eu quero provar para você na Bíblia que a Eucaristia é real. Em Mateus, não vou pegar aqui para ler, que vai se tornar um pouco cansativo, nós já estamos, deixa eu dizer, eu já estou terminando, tá? Eu quero relatar aqui o milagre da multiplicação dos pães. Em Mateus, todo mundo conhece o milagre da multiplicação dos pães, né? Jesus pede para aquela multidão sentar, os apóstolos chegam a Jesus e diz, o povo já está cansado. O povo, qual que era o contexto? Jesus estava dando um sermão ali. E o povo já estava cansado de ouvir. Cansado não, estava assim, já com fome. Jesus estava falando durante muito tempo, mais de 3 horas, e o povo já estava com fome. Os apóstolos chegam a Jesus e diz, eram inúmeros, né? Muitas pessoas que estavam ali, ouvindo a Jesus. Então, os apóstolos chegam até Jesus e diz, mestre, despede essa multidão porque nós não temos comida para dar para essa gente. Aí Jesus vai lá e diz, dai-lhes vós mesmos de comer. Os apóstolos, né, insistiram, tem que despedir a multidão, nós não temos como dar comida a ele. Jesus diz, o que tendes? É interessante que uma criança apareceu lá com 5 pães e 2 peixes, enfim. 5 pães e 2 peixes nós temos. Os apóstolos disseram a Jesus. Jesus disse, trazei-me.
E a partir dali, Jesus fez um milagre extraordinário. Eu tenho que falar aqui, agora, para explicitar para você que foi um milagre. Nós temos uma corrente dentro da Igreja Católica chamada Teologia da Libertação. Os teólogos da libertação juram de pé junto que ali não foi algo transcendente que aconteceu. Foi uma partilha em comum. Jesus convenceu, Jesus tocou o coração daquelas pessoas, e aquelas pessoas foram para suas casas, buscaram alimento e fizeram uma partilha ali em comum. Mentira. O que aconteceu ali foi um milagre, algo assim transcendente, algo sobrenatural. Jesus, a partir daqueles 5 pães e 2 peixes, realizou um milagre e apareceu ali vários cestos cheios de pão. E deu de comer aquela multidão. E ainda recolheram muitos cestos cheios, tá? Acontece que em Mateus, logo em seguida, o texto que segue, né? Depois da multiplicação, logo em seguida da multiplicação dos pães, é o texto de Jesus caminhando sobre as águas. Né? Jesus caminha sobre as águas, vai ao encontro de Pedro e toda aquela história. Será que aquilo ali foi só para testar a fé de Pedro? Não. Será que o milagre da multiplicação dos pães foi só para alimentar aquele povo ali? Não. Meu irmão, minha irmã protestante. Jesus ali, no milagre da multiplicação dos pães, ele mostrou claramente que ele tem poder sobre a matéria do pão. Ele tirou... Nós temos que entender o seguinte: Deus é o único que tem o poder de criar, de tirar algo do nada. Nós apenas fazemos as coisas. Para eu fazer esse livro, por exemplo, eu vou precisar de tinta, vou precisar de papel, vou precisar de matéria-prima. Deus não precisa de matéria-prima. Deus tira do nada. Então, Jesus ali, ao multiplicar os pães, ele mostrou que ele tem poder sobre a matéria do pão. Em seguida, Jesus vai caminhar sobre as águas, diz o texto. Caminhando sobre as águas, Jesus mostra ali na Bíblia o quê? Que ele tem poder sobre o corpo dele. E isso, meus irmãos protestantes, os senhores podem entender numa leitura fundamentalista. Aquilo aconteceu do jeito que está ali na Bíblia. Jesus caminhando sobre as águas e Jesus multiplicando os pães. Por quê? Porque esses 2 textos da Bíblia, caríssimos irmãos e irmãs protestantes, católicos também, isso atesta a sagrada Eucaristia que nós celebramos na Igreja Católica. Porque, ao multiplicar os pães, ao mostrar que Jesus tem poder sobre a matéria do pão, e ao caminhar sobre as águas, mostra também que tem poder sobre o próprio corpo dele, significa o seguinte: Jesus pode transformar o pão, se ele tem poder sobre o pão e também tem poder sobre o seu corpo, ele pode muito bem transformar o pão no corpo dele, né? Porque andando sobre as águas, Jesus provou que ele tem poder sobre o corpo dele. Ele não depende da lei da gravidade, ele não afundou na água. Ele é superior à lei da gravidade, tem poder sobre o corpo dele. Então, se ele tem poder sobre o pão e tem poder sobre o corpo, ele pode muito bem transformar o pão no seu corpo, transformar o seu corpo em pão. Esses 2 textos da Escritura atestam a Eucaristia que nós celebramos na Igreja Católica. Jesus está presente na Eucaristia. Jesus, aquele pão ázimo, depois da consagração, não é mais pão.
É o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo que está ali. Não é apenas uma representação como os senhores e irmãos protestantes fazem na igreja de vocês. Tá bom? Sem contar que tem outros pontos de divergência também, né, que não cabe colocar aqui agora, por quê? Eu vou voltar aqui novamente com esse assunto, tá bom? Mas eu queria colocar só mais um. Não são em todas as denominações protestantes, mas muitas denominações protestantes pregam a teologia da prosperidade, ou seja, é na igreja que se consegue bênção financeira. Mentira. Nós católicos não pedimos bênção financeira na igreja. Nós acreditamos que igreja não é lugar para se pedir bênção financeira. Deus não é banco. Deus não se pode fazer chantagem com Deus como muitos irmãos protestantes fazem. Se você doar um dízimo maior, você vai receber o do... Não, mentira. Igreja não é lugar para se pedir bênção financeira. Existem padres, os padres religiosos, por exemplo, fazem voto de pobreza. Deixam totalmente de lado as coisas materiais. Vivem a vida espiritual. Tá bom? São vários pontos de divergência. Eu vou voltar aqui novamente, como eu já disse, com mais uma conversa sobre a diferença entre a nossa crença católica e a crença protestante. A fé católica e a fé protestante, tá bom? E devagarinho dar sequência ao nosso estudo sobre o catecismo da Igreja Católica. Devagarinho, tá bom? E voltar também com as orações. Iniciar as orações aqui, ofício divino, terço mariano, terço da misericórdia, quaresma de São Miguel e tudo mais, tá bom? Que os anjos do Senhor velem sobre vossos lares materiais, trazendo a proteção, né? Tenham saúde, paz, que nunca vos falte nada. Continuaremos sempre unidos e reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até uma próxima aula. Deus abençoe grandemente a todos e a cada um. Até mais.